olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na terra, porque é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio. É a minha verei a Jesus como Ele é. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, que dava a todos um gozo infinito. Um dia também Uma amada para o Senhor, amar a Maria. sim, eu verei face a face, e assim não Boa noite, Ana Lúcia. Deus abençoe. Suzenilda Alves, Pai do Senhor. Paz de Cristo.
A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui novamente para juntos estudarmos a palavra de Deus. Seja bem-vindo vocês que já estão aí ligados em nosso canal. Hoje nós temos um estudo baseado em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 20. Iremos estudar a carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, o tema intitulado hoje é Carta ao Arrependimento. É a carta de Jesus Cristo, a igreja, né? O anjo da igreja em Laodiceia. Uma carta muito interessante, que vai falar um pouco sobre arrependimento, sobre a estrutura desta carta. Nós iremos falar um pouco, Pai do Senhor, irmão Itz. Nós iremos falar um pouco sobre a estrutura da carta à igreja Laodiceia, iremos conhecer um pouco o conteúdo geográfico da época, iremos trazer uma estruturação em redor do contexto, amém? Vamos estudar um pouco sobre isso. Pedimos oração para que os irmãos continuem orando pelos nossos irmãos, pela igreja, pelo Brasil. Isaac, Francisco, Mateus, Henrique. Deus abençoe. Iremos estudar Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Pegue sua Bíblia aí para que a gente vá meditar um pouco em toda a questão, tanto cultural como geográfica, e puxando assim para a mensagem central desta carta, que é o arrependimento. Então a gente vai andar um pouquinho sobre toda a estrutura geográfica, cultural, e também iremos focar um pouco no tema central desta carta, que é o arrependimento. Amém, irmãos? Vamos continuar orando pelos nossos irmãos no Brasil, da nossa igreja, né? Algumas pessoas da nossa igreja têm perdido parentes por diversos motivos, por diversas doenças, e nós temos que nos levantar nesse momento tão difícil. Cada vez mais parece que está ficando um funil, né? Está ficando mais apertado as coisas, né? Está ficando um funil, e acredito que nós precisamos, se já orávamos, precisamos orar mais agora. Agora é questão da gente dobrar os joelhos, compreensão também, procurar compreender um ao outro. Também chegou o momento de a gente dar atenção também às pessoas, né? Dar mais atenção aos outros, procurar nos momentos, João Paulo, Pai do Senhor, procurar no momento a gente ligar um para os outros mais. Vamos começar orando. Pai bendito, Pai amado, nós queremos te render graças nessa hora, reconhecendo o teu poderio eterno, a tua majestade eterna. Reconhecendo que estamos distante, muito longe do Senhor. Estamos distante de ser aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Estamos distante de sermos pessoas perfeitas. Estamos distante disso. E queremos te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, de mim, da tua igreja, dos meus irmãos que estão comigo agora, Senhor, nesse estudo. Que o Senhor envie o teu Espírito Santo, e só Ele pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sabemos que precisamos de arrepender-nos, e precisamos que essa resistência criada em nós ao arrependimento seja quebrada, essa estrutura que não é do Senhor, e que possamos ter um coração semelhante ao coração de Davi, um coração arrependido, contrito, pois assim o Senhor não nos desprezará, porque o Senhor não se agrada de sacrifício, porque assim o faríamos, mas o Senhor se agrada de um coração contrito e quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Dessa forma, nesse momento, ao vivo, Senhor, nós queremos te pedir que o teu Espírito Santo, nosso amigo, nosso companheiro, aquele que não nos deixa, ele venha ministrar em nossa mente, na nossa psique, no nosso raciocínio, um arrependimento sincero, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus abençoe. Hoje nós iremos estudar a carta ao arrependimento e eu convido vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 14. Iremos fazer uma leitura sistemática e cronológica. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 20. E vamos estudar essa carta que é tão bonita e que traz muita informação, escrita, ditada e escrita por João, ditada por Jesus, escrita por João para o anjo da igreja em Laodiceia. Abram sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 14 ao 20, e vamos estudar sim esta carta. Diz a palavra do Senhor em João: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, indigno de compaixão, pobre, cego e que estás nu? Dou-lhe este conselho a vocês. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, a vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreende e disciplina aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependam-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Wesley Adeilda, Pai do Senhor. Carta ao arrependimento. Seria bom, gente, você ler Apocalipse 3,14, senão não vai entender. Vai chegar um momento da carta que a gente está conversando e você está voando porque você não viu o texto. Então é bom você dar uma leitura geral no texto, né, em Apocalipse 13,14, porque quando eu falar algum assunto, estiver em algum conceito, você mais ou menos sabe aonde está centralizado dentro do texto. Porque nós iremos trazer um sermão expositivo, ou seja, nós iremos explorar cada detalhe do texto e tirar as verdades aqui dentro do texto. Então é bom você ler o texto, não só fingir que lê, ou talvez nem ligar para ler. Assim vai ficar difícil de acompanhar a instrução. Então é bom que você leia o texto, acompanhe o texto, e dentro desse texto nós iremos explorar as verdades neles contidas. Então por isso que é bom você ler o texto, amém? Começou agora também, irmã Deilda. Começou agora. A gente vai para a introdução do tema, Apocalipse. O texto é Apocalipse 3, 14 ao 20. E o tema é Carta ao Arrependimento. Amém? Vai pegar fogo aqui o negócio. Então vamos lá. Logo após ter sido lançado na ilha de Pátimo, amém. Apocalipse 3, 14 ao 20. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 14 ao 20. Logo após João ter sido lançado na ilha de Pátimo, foi lançado lá para morrer, para ser comido pelas bestas feras do campo.
Eudes, Pai do Senhor, Eudes, Deus te abençoe. O apóstolo João, Eudes é uma bênção. Ele conhecia Eudes em Barreiros, né? De Barreiros, hoje está morando aqui no Cabo de Santo Agostinho. O apóstolo João, o último dos apóstolos, que o apóstolo João, vocês sabem que os apóstolos, muitos deles morreram à espada, morreram crucificados. E o apóstolo João foi levado para a ilha de Pátimo para morrer também, né? Mas quando ele é levado para morrer na ilha de Pátimo, o último dos apóstolos, ele vai contemplar uma revelação. Amém, irmão? A revelação do Cristo ressuscitado. Cristo vivo, aleluia. E Cristo, que aparece a João ali naquela ilha de Pátimo em revelação, ordena-lhe que ele escreva um livro, porque ele tinha visto, né? Deveria ser escrito, o que tu vê, escreve, João. E esse livro, né? Ele tinha que escrever o livro as 7 igrejas. As 7 igrejas da Ásia Menor. Quais eram essas 7 igrejas da Ásia Menor? As igrejas que Paulo abrira: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram 7 igrejas da época que o apóstolo João, né, vai escrever cartas. Essas cartas serão enviadas aos anjos, aos pastores destas igrejas. A igreja, vamos nos acentuar aqui antes de começarmos a estruturar a carta de Apocalipse, capítulo 3, 14 ao 20. Apocalipse 3, 14 ao 20. A igreja de Laodiceia ficava entre 2 cidades importantes da Ásia Menor. Ela ficava localizada, a igreja de Laodiceia, entre 2 cidades muito importantes, que era a cidade de Colosso, conhecida a cidade de Colossos. A igreja de Laodiceia ficava entre 2 cidades importantes da época. Quais eram essas cidades importantes? A cidade de Colossos, conhecida pelas suas fontes de água fria, né? E a cidade de Hierápolis, conhecida pelas suas fontes de água quente. Então, entre a cidade de Colosso e Hierápolis ficava a cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia não tinha água potável. Na cidade de Laodiceia, as águas que vinham para a cidade ela vinham por arquidutos, canos, né? Quando chegavam na cidade, as águas já estavam mornas e imprópria para o consumo. Então essa cidade, a cidade de Laodiceia, onde a carta se refere a ela, ficava entre 2 cidades importantes, uma cidade que possuía fontes curativas de águas frias, aliás, que era a cidade de Colossos, e do outro lado ficava a cidade de Hierápolis, que era uma cidade que possuía fontes terapêuticas de águas quentes, né? Águas quentes. E a cidade de Laodiceia em si não possuía fontes de água. As fontes vinham das montanhas por aquedutos, e quando chegava na cidade as águas estavam nem fria e nem quente, as águas estavam mornas. E você sabe que água morna provoca vômito. Então essa cidade possuía assim essa estrutura geográfica. Amém, irmãos? Pai do Senhor, irmão Eudes, fica aí conosco para assistir o estudo, ok? Utilizando a forma estrutural, nós agora iremos utilizar a forma estrutural da carta de Jesus enviada à igreja em Laodiceia. Nós iremos observar as intenções. Qual é a intenção de Jesus escrever essa carta à igreja de Laodiceia? A verdadeira intenção é provocar nos que
iriam ouvi-la um arrependimento. A verdadeira intenção de Jesus, ao escrever a carta a Laodiceia, era provocar nesta igreja um arrependimento, para que a igreja se arrependesse. A palavra arrependimento, no original, é metanoia. Arrependimento, no original, é metanoia, que significa convenção. Então a carta, ela vem para trazer uma convenção, um arrependimento naquela igreja de Laodiceia. Um arrependimento espiritual e um arrependimento intelectual, na mente, na alma, no espírito, e um arrependimento na mente, mudança de pensamento, mudança de atitude. Rosa Darley, Pai do Senhor, Rosa Darley, a esposa de Augusto, manda um abraço aí para Augusto, Deus abençoe. Então, o arrependimento, Jesus vai escrever essa carta, o objetivo de Jesus é provocar um arrependimento naquela igreja, esse arrependimento seja um arrependimento espiritual, que atinja o espírito daquela igreja e também atinja o intelecto da igreja, um arrependimento bem trabalhado, né? Marleide, Deus abençoe. Então, Jesus quer provocar um arrependimento, amém? Uma mudança no intelecto e na mente, mudança de direção, mudança de mente. Eu já falei aqui umas aulas atrás que arrepender-se é voltar-se ao altar. Então, mudança de atitude, mudança de temperamento, mudança de caráter, mudança de afeição, mudança moral. Então, o arrependimento ele vai trazer uma estruturação no homem, uma mudança total. O homem está seguindo um caminho, volta-se daquele caminho para seguir o caminho de Cristo. Então, é esse arrependimento que eu estou falando. Então, arrependimento quer dizer mudança, né, de atitude. Então, o arrependimento, arrepender-se é diferente de emoção ou de remorso. Tem pessoas que fazem uma coisa errada e sentem remorso. Não é isso que eu estou falando, nem a carta está querendo que a igreja sinta um remorso. Não. Jesus quer que a igreja sinta um arrependimento. E arrependimento é diferente de remorso. Remorso é algo que a pessoa ficou triste, mas tudo bem. Só sensibilizou um pouco ali, mas continuou fazendo a mesma coisa. Então, se a pessoa diz que se arrependeu, chora, lamenta, esperneia, faz um espetáculo, mas no outro dia está fazendo a mesma coisa, então essa pessoa não se arrependeu. O que é que ela sentiu? Sentiu apenas um remorso no momento que esse remorso passou, né? Mas o arrependimento não. O arrependimento traz mudança mesmo. A pessoa não mais vai querer praticar aquele ato que ela outrora havia praticado. Mesmo que ela não grite, não chore, não esperneie, apenas ela tome uma mudança de direção, então ela se arrependeu. Arrependimento pode se vir com lágrimas, com choro, com pano de saco, com cinza, mas também arrependimento, se ele vir de mudança de atitude, já é um bom caminho. Amém? Então, arrependimento, ele é diferente de remorso. O remorso é uma tristeza passageira daquilo que a gente fez, mas arrependimento é mais profundo. Diga aí para o seu irmão, diga assim, arrependimento é mais profundo. Para os irmãos que estão chegando aqui agora, estamos estudando a carta a Laodiceia, no capítulo 3, versículo 14 de Apocalipse, 3,14. Estamos falando, o tema hoje do estudo é Carta ao Arrependimento. E nesse momento a gente estamos estudando a diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é uma tristeza que passa. Arrependimento é mais profundo. É mudança de atitude. É mudança de caráter. Amém, irmãos? Vamos continuar.
Eu gostaria, antes de continuar, fazer uma pergunta. O que você está sentindo hoje? É arrependimento ou remorso? Já que eu falei que arrependimento é mudança de direção. Eu não vou fazer mais isso, eu não vou praticar mais isso, eu não vou andar mais por esse caminho, eu não vou mais viver desse jeito. Isso é arrependimento. Remorso é, rapaz, que coisa errada eu fiz. Chora, mas no outro dia está fazendo aquela mesma coisa errada. Isso aí é remorso. Arrependimento é mais profundo. Amém? Mas vamos continuar. Hoje nós iremos fazer uma contextualização sobre a carta de Laodiceia, explorar o texto. Já fizemos alguns pontos, já trouxemos lá em cima alguns pontos geográficos, aonde se localizava a igreja de Laodiceia, entre duas cidades importantes, uma que possuía fontes de águas frias e a outra que possuía a fontes de água quente. Laodiceia não possuía água no seu território e as águas de Laodiceia vinham por aquedutos e quando chegava em Laodiceia, essas águas estavam mornas. Depois você vai entender dentro da carta a importância dessa localização, a importância de conhecer também a geografia daquele lugar. Mas vamos continuar. Acompanhe conosco o desenrolar da carta enviada à igreja de Laodiceia. Vamos lá comigo? Essa carta enviada por Jesus vai convidar aqueles cristãos a viverem um verdadeiro arrependimento. Deus abençoe, irmão Policarpo Auxiliar. Policarpo, seja bem-vindo, esse homem de Deus. Amém. Com o objetivo de esclarecermos um esclarecimento maior a respeito da carta de Laodiceia, dividimos essa carta, enviada à igreja de Laodiceia para estudo, dividimos ela para estudarmos melhor em alguns pontos. Nós dividimos essa carta. Em primeiro lugar, o primeiro ponto, iremos falar sobre o destinatário da carta. Para quem a carta foi enviada? Ok? Em segundo lugar, iremos estudar sobre o remetente da carta. Quem escreveu, ou para quem foi enviada e quem escreveu a carta. E em terceiro lugar, nós iremos estudar o conteúdo da carta. O que é que está dentro da carta? Quais são os ensinamentos que a carta contém? Qual é o conteúdo da carta? Não é verdade? E depois nós iremos estudar, por último, o propósito da carta. Então, Jesus, ele pede a João para escrever a carta para a igreja de Laodiceia, e ele vai enviar esta carta tem um conteúdo, tem um ensinamento dentro dela. Quais são esses ensinamentos e qual é o objetivo desses ensinamentos? Por quê? Jesus está mandando uma carta, mas ela tem um objetivo. Jesus está mandando uma carta, ela tem um ensinamento. E é esses ensinamentos, esses objetivos que nós iremos explorar hoje aqui nesse estudo na Escola de Pregadores. Amém? O primeiro ponto, o destinatário da carta, está escrito lá em Apocalipse 3,14. Vocês estão de Bíblia aberta aí? Então leia comigo Apocalipse 3,14. Cida. Abra aí comigo. Apocalipse 3,14 está escrito assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas são as palavras do Amém. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E o soberano da criação de Deus. Quem está o remetente, o destinatário da carta, está logo no início: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. Então essa carta está sendo direcionada ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor da igreja. Essa carta está sendo levada. O que é que eu aprendo com isso? Vai ou não vai agora? Vai. Quando Deus quer falar com a igreja dele,
Deus procura o responsável pela igreja. Então, quando Deus quer falar com a igreja dele, Deus ele não vai a terceiros. Preste atenção, Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Deus poderia colocar o porteiro da igreja. Não é que o porteiro não tem valor, todos temos valores, principalmente o porteiro. É porque Deus ele procura quem é responsável, quem é o dono. Já vai ou não vai, irmão isso? Quando Deus quiser falar com a minha família, Deus vai falar comigo. Por quê? Porque eu sou o sacerdote da minha casa. Deus sempre vai procurar as pessoas responsáveis daquela casa para falar com ela, para direcionar aquela pessoa. Então Deus queria falar com a igreja de Laodiceia, Deus vai procurar quem é responsável pela igreja de Laodiceia, é o anjo de lá, o pastor de lá de Laodiceia. Então isso acaba com muita heresia, e isso acaba com muitas coisas que não são bíblicas. Quando Deus tiver de procurar para falar com a igreja dele, ele vai procurar o pastor da igreja e vai falar. A revelação virá através da pessoa responsável pela igreja, que no caso aqui de Laodiceia era o anjo. Então, o anjo da igreja, que era o pastor da igreja. Então, Deus, em primeiro lugar, o pastor, Deus vai procurar o líder maior, a responsabilidade do líder maior do rebanho. Então, Deus vai procurar o líder. Deus quer falar com a igreja, não vai procurar um congregado, um membro. Deus não quer falar com a igreja, Deus não quer instruir a igreja. Por isso, meus irmãos estão entendendo, por isso, qualquer pessoa, não é? O líder, o pastor da igreja, ele não deve ter medo de quem que for vir pregar, trazer uma mensagem de as paredes cair. Por quê? Porque no final, a revelação e a instrução para a igreja virá do pastor da igreja. Então, as ovelhas podem ouvir quem for, mas se ela não ouvir o pastor dela, ela vai reclamar. Entendeu? Porque a igreja ela quer ouvir o anjo, quer ouvir o pastor. Porque Deus, quando quer falar com a igreja, quando Deus quer instruir a igreja, quando Deus quer repreender a igreja, quando Deus quer exortar é animar. Quando Deus quer animar, ensinar a igreja, a figura do pastor, a figura do responsável pela igreja entra em cena. Né? Então, Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ou seja, Deus irá direcionar a carta à pessoa certa. Ok, irmão? Então, o pastor é o líder maior, de maior responsabilidade pelo rebanho. Oh, glória a Deus. Segundo, o pastor é o apacentador do rebanho. Então, Deus irá se direcionar a ele. Em terceiro, sendo do pastor a responsabilidade maior de pregar o arrependimento. Então, o pastor, ele tem a responsabilidade maior de instruir a igreja, de ensinar a igreja, de mostrar o caminho à igreja, de apontar Jesus à igreja. O pastor, as ovelhas não são do pastor. O pastor que cuida das ovelhas para si próprio, ele não é pastor. Ele é mercenário. O pastor foi feito João Batista, aponta Jesus. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu que curo, não sou eu que faço milagre. As instruções que eu te dou, feito que Paulo diz, o que eu aprendi de Jesus, isso eu vos ensino. Então esse ensinamento não são meu. Ele vai dizer assim, o que eu aprendi de Jesus, isso eu vos ensino. Então os ensinamentos que Paulo traz, ele é de Cristo. Quando era ensinamento dele, ele dizia assim, eu, Paulo, e não o Senhor. Ele fazia questão de trazer essas objeções para que a igreja entendesse que os ensinamentos que ele estava aprendendo. Então, diante disso aí, irmãos, eu derrubo um monte de tese, um monte de besterol. Diante disso aí, a gente derruba um monte de fantasia, irmão. Ó, as pessoas querem ouvir instrução de todo mundo. Pessoas que não têm Bíblia,
Pode ouvir, pode pegar alguns estudos, algumas lives que estão fazendo aí, e você vê que a pessoa fica, às vezes, onde eu parei só para observar só para observar mesmo. Fica com a caneta botando o nome das pessoas. Meu irmão, isso aí é derrubado aqui. Entendeu? É derrubado aqui. Nós temos que ser instruídos. E o pastor, juntamente com os presbíteros da igreja, são os maiores responsáveis pelo ensinamento na igreja. Então não sai por aí atrás de pessoas assinando caneta. Não, gente. O pastor e os presbíteros da igreja são as pessoas responsáveis pelo ensino na igreja. E ai de mim se eu não ensinar a igreja e não mostrar Cristo. Não é ensinar sobre mim, não é dizer que eu sou ou que eu não sou, porque aqui somos servos apenas. É ensinar que Cristo Ele é o Cordeiro, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a estrela da manhã, Ele é a rocha eterna, Ele é tudo, por tudo e em todos Ele é Deus. Amém? Esse é o nosso propósito. Então, quando Deus Ele quer falar com a igreja, oh glória, Ele vai procurar quem? Procurar a pessoa certa. Quando Ele quer falar com a sua família, se você que é pai de família aqui, e você é mãe de família, mãe solteira, Deus, se quiser falar com a tua família, Ele vai procurar você. Se você é pai de família, Deus não vai procurar vai procurar empregado da tua casa para falar. Não, Deus vai procurar você. Deus é muito Deus para olhar para você, para olhar nos seus olhos e dizer as palavras certas que Ele quer dizer. Então Deus vai procurar você. Então, essa carta foi enviada. A paz do Senhor, meu pastor, saudade do Senhor, ainda estou em Lagedo. Deus continue lhe usando poderosamente. Deixa eu ver quem é. O pastor Josenildo, né? O pastor Josenildo é uma bênção, a voz de trovão. Meu Deus do céu, que saudade do Senhor, meu pastor. Qualquer dia desse a gente vai trazer o Senhor aqui para trazer um estudo. Você tem uma voz muito bonita, rapaz. Deus abençoe. Então, gente, Deus quando quer consertar a igreja, conserto. Aí me prove, pastor, isso. Eu provo sim. Quando Deus lá estava Eli, Ofni e Finéia, todo desmantelado, Deus não procurou Ofni e Finéia. Deus procurou o pai dele. Deus procurou o sacerdote lá de Siló. Quem era o sacerdote? O sacerdote era Eli. E Eli não corrigiu, não tomou sua posição. Então, para concluir aqui, quando Deus quer falar com a igreja, Ele procura o pastor e acabou. Lucas capítulo 24, 46 e 47. O que é que está escrito? E disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, é isso que Cristo deseja, que a gente pregue o arrependimento, Então, a figura do pastor é a figura propícia para pregar e para falar sobre arrependimento. Percebam, meus amados irmãos, que a carta não foi direcionada, aos membros, nem qualquer outra pessoa. A carta, é bem claro o texto, foi direcionada ao anjo da igreja. Amém? Segundo lugar, ainda a carta foi direcionada à igreja de Laodiceia, a igreja instituição. Aqui não está falando de igreja parede, aqui está falando de igreja instituição. A paz do Senhor, meu pastor, saudade, já li isso aí, Deixa eu ver. Josenildo Alves. A igreja aqui é uma instituição divina, composta por pessoas, de toda a classe, de toda a idade. Então essa é a igreja que a carta vai ser enviada. A igreja é formada por pessoas compradas com o sangue de Jesus. Então é esta igreja que aqui está se referindo. A igreja que estava em Laodiceia, eu já falei a localização geográfica lá em cima de Laodiceia, ela ficava localizada na Ásia Menor, também ficava no vale, chamado Vale de Lico.
e ficava entre as 3 cidades. A igreja de Laodiceia era uma das 3 cidades mais importantes da época, entre Colosso e Herápolis, né? Então eu já falei aqui sobre isso lá em cima. Em segundo lugar, eu quero falar sobre, já falei sobre para quem foi enviada a carta, e agora eu quero falar sobre o remetente da carta. Quem enviou? Quem foi a pessoa que escreveu essa carta? O nome, aí Jesus vai se apresentar aqui como o Jesus, o Amém. Está lá em Apocalipse 3,14. Jesus, o Amém. Por que Jesus ele se apresenta como o Amém? Vocês já se perguntaram isso? Porque ele vai dizer assim, leia lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, vai dizer assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas são as palavras do Amém. Oxi, palavra do Amém. Por que Jesus vai se apresentar como o Amém aqui? Vocês sabem? Então a gente vai observar que Jesus ele vai se apresentar como Amém quando descreve, quando fala no seu nome. Ele está dizendo que ele é aquele que tem a última palavra. Eu sou o Amém. Sou eu que tenho a última palavra. Isso aí é forte. Quem está escrevendo a carta? Ô João, sim, Senhor Jesus. Sim, homem do pés reluzente. Homem dos olhos de fogo. Homens do cabelo branco. Homem que sai da sua boca uma espada de 2 gumes e tem a voz de trovão. Pode falar. Sim, João. Diz a minha igreja, João, que é o Amém que está mandando a carta. E quem é o Amém? O Amém é aquele que tem a última palavra. Assim seja. Amém significa assim seja. Eu tenho a última palavra. A última palavra não é do médico. A última palavra é do Amém. E quem é este Amém? Jesus. Eu sou o Amém na tua vida. Olha para o seu irmão. Amém? Diga assim, Jesus. Olha para o seu irmão aí. Vamos movimentar o negócio aqui, está meio parado. Olha para o seu irmão, diga assim para ele, Jesus é o Amém na tua vida. Diga aí para o irmão, Jesus é o Amém na tua vida. Amém quer dizer aquele que tem a última palavra na vida. Quem tem a última palavra na vida do pastor Nivanildo não é o diabo, não é os homens, não são os homens, aliás, não são os homens, não é o diabo. Quem tem a última palavra na vida do pastor Nivanildo é o Amém. Já vai, viu? Ministre para você. Diga assim, quem tem a última palavra na minha vida é o Amém, é Jesus. Diga aí para você, por favor. Diga alto, declare isso, gente. Em nome de Jesus Cristo, porque o inferno está ouvindo. Então diga assim, a última palavra, quem tem na minha vida não é Satanás, não é os espíritos malignos, não é o médico, não são as pessoas, não são meus inimigos. A última palavra, quem tem na minha vida, é ele que está mandando a carta para mim. Aleluia, é o Amém. E às vezes, a carta que Jesus nos manda, às vezes não é carta de amor, é carta de correção, mas é uma carta para mudança. Então recebe aí, a testemunha fiel, o Amém. Diga assim, é o Amém. O crente que não estuda a palavra vai ficar, você vai dizer assim, ó irmão, fale sério assim para ele, ó irmão, quem tem a última palavra na minha vida é o Amém. Aí o camarada vai ficar todo bobo. Oxe, que negócio é esse? Esse irmão está falando bobagem. Não, ele não está entendendo o mistério. Aleluia. Quem alabassuri canta. Quem tem a última palavra na vida dos meus irmãos é o Amém. Amém?
Quem tem a última palavra na vida da irmã Deilda é o amém. Quem tem a última palavra na vida da irmã Maria de Fátima é o amém. Quem tem a última palavra na vida do auxiliar Policarpo é o amém. 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 É ele que Labrassuri canta. Oh glória. Oh Alabassuri canta. Glória a Deus. Quem tem a última palavra na vida da irmã Rosa Darly é o amém. Não é ninguém. Não é a escuridão do inferno. Não é. Quem tem a última palavra na vida de Rosa Darly é o amém. É ele que tem a última palavra. Vamos lá, vamos continuar a estruturação da carta. Jesus vai se apresentar como um amém na carta. Quem está escrevendo, agora não recebe essa carta não, terra. Tu não quer receber a instrução do pastor, então vai receber a instrução do próprio Jesus por meio de uma carta. Eita, glória, recebe. Jesus, ele é o amém, a testemunha fiel. Estou sentindo Deus aqui, irmãos. Tá muito forte a presença de Deus. Está descendo até lágrima dos meus olhos. Canta, porque só ele tem a última palavra na igreja de Rosário. Quem tem a última palavra na igreja de Rosário é Jesus. Jesus é a canasto de Quiminávia. É aquele que tem a última palavra, e ele está escrevendo e dizendo, sou eu que tenho a última palavra na igreja de Rosário, e acabou-se, ninguém mais, sou eu, amém, a testemunha verdadeira e fiel. Jesus, a testemunha verdadeira e fiel. O diabo planejou, pode rasgar o projeto, que quem tem a última palavra é o amém, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu não me canso de dizer, é Jesus que tem a última palavra. É a testemunha fiel, a testemunha verdadeira. Ele não mente, ele diz a verdade, ele é fiel, ele é verdadeiro para com a igreja. Está descendo a unção aqui, a mão de Deus está estendida sobre a igreja hoje. A igreja está cobertada com o sangue dele, com o sangue de Jesus. Ele é fiel, ele está se apresentando à igreja agora, na carta escrita em Apocalipse 3, versículo 14. É eu que estou falando com a igreja, sou eu a testemunha fiel, eu a testemunha verdadeira, eu sou o governo da criação de Deus. Oh, glória! Por favor, irmãos, aonde você estiver aí, levante sua mão e comece a sentir a presença de Deus aí onde você estiver, na sua casa. Não importa, deixa alguém chamar Canã Suricanta de você de louco, não importa. Importa que a testemunha fiel está dizendo, sou eu, aquela resposta que eu não estou profetizando, eu estou ministrando a palavra. Aquela resposta que tu estava esperando de Deus, o amém, tem a resposta. Ele é a testemunha fiel. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe. Joseli, está melhor, Joseli? Oh, glória. A última palavra na minha vida é de Jesus. Acabou-se, pronto. Terceiro ponto, nós já vimos aqui, vamos revisar, fazer uma revisão. Nós vimos quem era o destinatário, para quem era a carta, destinatário. Nós já vimos aqui quem era o remetente. O remetente era para quem foi enviado a carta, né? O remetente foi por quem foi enviado, foi Jesus, o amém. E vamos agora para o terceiro ponto, vamos dar uma dada aqui para termos tempo. Terceiro ponto, o conteúdo da carta. Vamos para o conteúdo. Aí você abre a sua Bíblia em Apocalipse 3, 15 ao 17. Vamos ler o que está escrito lá. Aqui está o eixo, a polpa da carta, né? A polpa, o conteúdo da carta
de Apocalipse. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria, começa a relatar, né, a estrutura, a característica da igreja. Eu conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, não adianta me enganar, pular na igreja, saltar, falar em língua, porque eu sei quem é você. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com o Amém, com Jesus, a testemunha verdadeira, o dono da criação, o administrador da criação de Deus. O cabo é forte, viu? O cabo é poderoso. O soberano da criação de Deus, hein? Grande na terra. Assim, porque você é morno e frio, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Você é semelhante a tuas águas que descem de arqueduto. Você diz, eu estou rico, uma falsa impressão que você tem de si mesmo. Falsa impressão que você tem de si mesmo. Eu vou repetir. Falsa impressão. Às vezes a pessoa tem a impressão de si próprio e não deixa Jesus falar, mas Jesus vai falar. Você diz, eu sou rico, adquire riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão. Você é pobre, você é cego, você está nu. Jesus abre o leque. Ele pode fazer porque ele é o soberano. Chega, eu vou dizer de boca aberta assim. Soberano da criação de Deus. O camarada é potência, meu irmão. E é ele que está escrevendo a carta. Eu disse aqui no começo que a gente às vezes não quer ser corrigido pelo pastor, então vai ser corrigido pela carta do próprio Cristo. Qual é o primeiro assunto da carta? A carta revela a onisciência de Jesus. Lá no texto vai revelar que Jesus é onisciente, que ele vai dizer assim, conheço as tuas obras, eu tenho ciência de tudo quanto tu tem feito. Eu sei as tuas obras, né? Eu sei. Não precisa você estar me explicando, aleluia, eu sei as tuas obras. Não precisa você estar se explicando para ninguém, né? Porque tem gente que fica se explicando direto. Porque não precisa você estar se explicando para ninguém. Eu sei as tuas obras, eu conheço, sou conhecedor do que você faz. Eita, grande. Eu sou conhecedor daquilo, de tudo que você faz. Não precisa estar se explicando para ninguém. Você não pode se esconder de mim. Eu sei as tuas obras. Você não pode esconder-se de mim. Então, o primeiro objetivo da carta é mostrar para aquela igreja que Jesus é onisciente. E veja a importância disso. Aquela igreja deveria agora realmente falar o que ela é. Porque não adiantaria ela se esconder, porque Jesus sabia de todos os seus feitos. O segundo conteúdo da carta vai revelar a mornidão daquela igreja, uma mornidão espiritual. Aquela igreja era morna, né? A igreja morna. A mornidão espiritual. Jesus desejou que a igreja fosse fria. Jesus vai dizer assim, era melhor que tu fosse uma igreja fria, igual à semelhança às águas frias lá de Colosso. Porque quem é frio, dá para aquecer, né não, gente? Quem está frio, dá para aquecer. Quem é frio, dá para aquecer. Então Jesus disse assim, eu desejaria, era melhor que tu fosse um crente frio. Eita, ninguém deu glória. Aleluia, glória. Jesus está dizendo assim, era melhor, terra, que tu fosse um crente frio, era melhor. Jacira, chegou agora, irmão Jacira. Jesus desejou que a igreja fosse quente, a semelhança das águas de Heriápolis. Então, homem, era bom que tu fosse frio, ou quente. Eita, grande, aleluia. Jesus rejeitou a igreja, Jesus não aceitou a igreja sendo uma igreja morna, igual às suas próprias águas. Uma pessoa morno causa vômito, né? Vômito. Beba água morna para ver o que causa em você. Então tem gente, já vai ou não vai, irmão Policarpo? Vai ou não vai? Tem gente
que causa vômito em Deus. Porque ele, eita, ninguém deu glória, ficou difícil agora. Porque ele nem é frio e ele nem é quente. Ele nem é frio e nem é quente, ele é morno. Eita, tá forte. Eu não sei se o presbítero Edivaldo está por aí. Eu não sei, ele sempre está com a gente. Eu não sei dizer. Então, terceiro assunto, Jesus ele vai revelar que, aliás, ele não quer uma igreja morna. Que não é uma igreja que não é quente nem é frio. Morno é uma igreja que não é crente, fria e nem quente, é morna. E uma igreja morna é aquela pessoa que vive em cima do muro. Né? Vive em cima do muro. Né? Não sabe se está servindo a Deus ou ao mundo. Eita, ninguém deu glória. Uma hora é crente e a outra hora é um ímpio pecador. Não sabe para onde vai. Uma hora é quente de estar marchando na terra, fazendo um aviãozinho, mexendo assim. É aquela pessoa que está num patamar espiritual explodindo. E no outro dia está lá embaixo. Então Jesus disse, oxe, terra, eu queria que tu fosse ou quente de vez, ou tu é quente, sustenta-se aí no patamar, ou tu é frio de vez. Porque se tu for frio de vez, eu tenho como te esquentar. Meu irmão? Mas se tu é morno, meu irmão, tá causando vômito. Ninguém deu glória, mas eu continuo. Jesus está dizendo assim, decida-se o que você é, de fato. Decida-se, ou tu é crente, ou tu vai para o culto, ou tu vai para a balada. Os dois não podem ir. Não pode estar no culto nem na balada. Eita, grande, ninguém deu glória. Ou tu é crente ou não. Oh, aleluia. Ou é ou não é. O que passar disso provém do maligno. É verdade ou não é? Ou tu vai para o culto ou para a balada. Ou tu bebe a ceia ou bebe cerveja. Eita. Ou tu cerca a mesa do Senhor ou cerca a mesa de um bar. Ou tu recebe fogo de Deus ou vive com cigarro na boca. Eita, ninguém deu glória, tá difícil. Oh, da camanave, isso aí não é para vocês, não é para mim também. Se conserta a terra, é comigo também. Jesus está falando com todos. A carta vem primeiro para o pastor. Lembrou lá em cima o ensino? O terceiro assunto, né, da carta é que a carta revela a vida aparente da igreja. Jesus vai mostrar a vida aparente da igreja. E a igreja ela tem não tem pessoas que têm seu próprio diagnóstico. A pessoa tem seu próprio diagnóstico da sua vida. Ela vai dizer o que ela pensa dela. Assim era aquela igreja. Ela vai dizer assim, a igreja de Laodiceia se apresentando. Eu sou a igreja de Laodiceia. Ela se apresentando. Ela tendo o seu próprio diagnóstico. Eu não sei se vocês já foram para reuniões. Eu não sei se você for para reuniões e lá as pessoas mandam se apresentar o seu nome, quem é você, de onde você é, qual é a sua função. Então você se apresenta. Então aqui a igreja está se apresentando. Meu nome é a igreja de Laodiceia, eu sou rico, eu adquiri muitas riquezas, não preciso de nada. Esse é meu diagnóstico. Tudo bem. É isso que você pensa de você mesmo. Tem pessoas que se acham. Tem pessoas que pensam muito dela, a respeito dela, só dela, a respeito dos seus próprios conceitos, das suas próprias aquisições. Eu adquiri muitas riquezas. Veja o que a igreja vai dizer, gente. A igreja, eu sou rico, eu adquiri muita riqueza, minhas próprias aquisições, eu não preciso de nada. Essa é a minha visão. Aí você vai agora para o diagnóstico de Deus. Eita, grande,
vamos ver o que é que Deus pensa da igreja. Ela estava dizendo que ela pensava dela mesma. Mas veja o que Deus vai pensar dela. O que é que Deus vai dizer? Não reconheces, esse é meu diagnóstico, você deu o seu. Agora já vou dizer o meu. Não reconhece que, porém, és miserável, tu és indigno de compaixão, tu és digno de compaixão, reconheces que tu és pobre, reconhece que tu és cego e reconhece que tu estás nu. Veja o diagnóstico de Jesus, totalmente diferente daquilo que a igreja estava pensando dela mesma. Ela estava pensando que era rica, tinha muitas riquezas e não precisava de nada. Aí Jesus vai dizer, tu és miserável, digno de misericórdia, de compaixão, tu és pobre, tu és cego, tu és nu. Isso é a carta de Jesus, viu, gente? Se Jesus escrevesse essa carta para crente hoje aqui, tinha crente que nunca mais pisava na igreja, aproveitava a quarentena e saía de beca fora. Né? Mas crente, que quer mudança, que quer arrependimento, recebe as palavras de Jesus. Então, Jesus vai trazer alguns bons conselhos. Amém, irmãos? Ele vai trazer alguns bons conselhos lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Ele vai dizer o seguinte, dou-lhe esses conselhos. Conselho você recebe se quiser, amém? Mas eu vou dar esse conselho a você. Você que se acha, eita, ninguém deu glória. Você que se acha que não precisa de ninguém. Ah, eu não preciso de ninguém. Ah, eu sou rico. Ah, eu sou baixa. Aí Jesus diz assim, ó, infelizmente, na minha visão, tu és miserável, pobre, cego e nu. Mas eu vou dar um conselho a você, você recebe? Então compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará um rico. Quer ser rico? Compre de mim. Compre roupas brancas. Eita glória! Vista-se para cobrir a sua vergonha, terra, e a tua nudez. Compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Compre de mim. Então você vê que Jesus vai dar alguns conselhos à igreja. O primeiro conselho, compre ouro refinado. Né? A igreja de Laodiceia, se você for olhar a estrutura dela, ela era rodeada de bancos na época, né? As maiores redes de bancos da época estavam concentradas na igreja. Lá havia movimentação de bancos, mas era uma igreja pobre espiritual. Então, Jesus ele disse, adquira coisas que eu aprovo, né? Coisas que eu me agrado, adquiram coisas que passem pela minha avaliação, adquiram coisas que aguentem fogo, porque ouro aguenta fogo, adquiram coisas que são aprovadas por mim, que tenha um valor maior. Então aquela igreja se achava rica, mas na verdade era uma igreja pobre. Segundo conselho de Jesus, compre roupas brancas para você cobrir sua nudez, sua vergonha. A igreja de Laodiceia, ela ficava localizada em uma área com as maiores fábricas de roupa. Não tem gente que tem tanto da roupa, vai ou não vai? Vai. Vai ou não vai, irmão? Irmão, isso eu acho que sumiu. Tem gente que tem tanto da roupa, mas está nu. Eita. A igreja de Laodiceia, eita, ninguém deu glória, tem gente que até correu. A igreja de Laodiceia possuía um local onde ela era localizado, havia maiores fábricas de roupa, como Santa Cruz aqui no Agreste do Sertão. Então havia muitas roupas, mas era uma igreja que estava nu. Estava cercado de roupa, mas era uma igreja que andava nu, espiritualmente. Roupas brancas não está se referindo a você se vestir de branco. Roupas brancas está se referindo à santidade espiritual. O terceiro bom conselho que Jesus vai dar àquela igreja, compre colírios para ungir os seus olhos e você possa enxergar. A igreja de Laodiceia estava localizada em uma região muito rica, onde tinha muitas clínicas de olhos, porém ela estava cega espiritualmente.
E o pior cego é aquele cego que não vê, né? Pior cego. Tem gente que não vê. Ó, não adianta a gente discutir com quem não quer ver. Eu não discuto. O pastor é uma pessoa que não discute. Eu não discuto e não adianta estar gastando os meus neurônios com pessoa que não quer enxergar. Amém, irmão? Bartimeu só enxergou, já vai. Vai ou não vai, irmão Lourdinha? Bartimeu só enxergou porque ele queria ver. Eita, eita, já vai. Bartimeu só enxergou porque ele queria ver. Se ele não quisesse ver, Jesus não ia curar, ia até ele e curar ele não. Ele se levantou e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus perguntou a ele: o que tu queres? Ele disse assim: eu quero enxergar. Então, não adianta estar conversando com pessoas que não querem enxergar, tem os olhos tampados, não quer ver. Vai ficar sem enxergar, vai morrer sem enxergar. Mas se Jesus está dizendo aqui, já está descendo a unção, viu? Jesus está dizendo aqui, se tu quer enxergar, eu tenho um colírio para os teus olhos. Kamassuri canta. Se tu quer ver as coisas de Deus, o sobrenatural de Deus, se tu quer ver as revelações de Deus dentro da Bíblia, se tu quer ler a Bíblia assim e entender, porque tem gente que lê a Bíblia e não entende, mas o Senhor está dizendo que tu quer ver mesmo, tu estás com maturidade para enxergar as minhas revelações, tá? Tu não quer? Quer ou não quer? Quer? Então veja, tem colírio, camancho e debláfia, tem colírio no céu para curar a nossa cegueira. Jesus, derrama esse colírio nos meus olhos para que eu possa enxergar. Eu quero ver. Camancho. Eu quero enxergar. Não tenha pena de mim. Às vezes, a gente vai para o oftalmologista, né? Eu acho que acertei. A gente vai, aí chega lá, ele coloca, diz assim, 3 vezes ao dia, coloca o colírio. Pode botar 5 vezes ao dia do teu colírio, Jesus. Eu quero enxergar. Pode botar. Cadê? Deixa eu ver o que escreveram aqui, interessante. Se repreendermos os sábios, ele nos amará. Mas se repreendermos o tolo, aborrecimento trará para si. Não é? Então, quem quer enxergar? Eu não quero viver cego, não. Jesus. Então, se for preciso, Jesus, para que eu veja, não estou falando aqui jogando palavra fora, estou falando da minha alma, para que eu veja se é preciso que o Senhor coloque colírio nos meus olhos, eu quero enxergar. Pode botar de bolo. Aleluia, eu quero enxergar as revelações bíblicas. Eu quero enxergar. Tem gente que só enxerga o que está atrás da tinta e do papel. A teologia, ela nos dá conceitos muito maravilhosos a respeito de toda a estrutura bíblica, mas a teologia não ensina as revelações. As revelações de Deus é para quem usa colírio do céu. As revelações contidas na Bíblia não é porque eu estou na sala de teologia sentado com um professor mestre que eu vou continuar enxergando. Não, porque se fosse isso, a igreja hoje estaria uma maravilha. Não é por isso. Não existe um tempo tão grande que as pessoas estão procurando a sala teológica, que isso é bom. Mas as pessoas que enxergam são aquelas que abriram os seus olhos para Jesus botar colírio nos olhos dela. Bota colírio no meu, começa por mim, Jesus. Eu quero enxergar. Quem quer enxergar aqui, levante a mão, participe comigo, faça alguma coisa, aperte nesse joinha aí, alguma coisa, irmão. Tem que fazer um movimento aí espiritual. Então Jesus está dizendo assim, ó, tu acha que tu fez uma descrição de você mesmo, acha que é rico, mas tu és miserável, mas compre colírio, vista a veste branca e compre colírio, amém? Quem quer receber colírio aí de Jeová, levante a mão aí. Amém, irmãos? Quarto objetivo da carta, vamos lá.
amanhã tem culto de instrução na igreja online. Vai sair uma lista aí, você se inscreva amanhã, culto de instrução online na igreja. Quarto objetivo da carta, Apocalipse 3,19. Veja que eu fui amarrando, né? Eu estou fazendo as minhas pontuações, os meus desenvolvimentos, estou amarrando o texto para vocês verem que eu estou extraindo do texto. Apocalipse 3,19. Repreendo, já vai ou não vai? Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, sejam diligentes e arrependam-se. Amém? É o objetivo da carta. Geninha Mota chegou agora. O objetivo da carta é repreender os amados do Senhor. Então, quem Deus ama, Deus repreende. Segundo, o objetivo da carta é disciplinar os amados do Senhor. Então, quem Deus ama, Deus repreende. Quem Deus ama, Deus corrige. Tem pessoas que não gostam de ser corrigidas. Tem pessoas que não gostam de ser repreendidas. Tem pessoas que não gostam nem de uma mensagem dura. Só gostam daquela mensagem light, aquela mensagem de médico, né? De coração, cardiologista que dá massagem no coração, né? Então tem pessoas que não gostam de ser repreendida. Eu já usei colírio aqui, Paulo César, já usei colírio aqui. Já usou também? Já usei o colírio para enxergar. Então Deus vai dizer aqui, olha, igreja de Laodiceia, eu estou falando isso para vocês porque eu repreendo aquele que eu amo, então se arrepende. Em Hebreus 14:4 vai dizer o seguinte, a respeito de disciplina. Tem pessoas que não gostam de ser repreendidos e nem disciplinados. Aí vai dizer assim, presta atenção, gente, nesse texto é muito profundo. Na luta contra o pecado, você ainda não resistiu até o ponto de derramar o próprio sangue. Hebreus 12:4. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que todos os esforços que a gente faz para não pecar ainda é pouco. Jesus ele quer que nós nos esforcemos até mesmo, se for possível, derramar o próprio sangue. Isso aqui me tocou muito, sabe? Me levou até a orar. Então, às vezes a gente diz assim, eu resisti, Senhor, à tentação, eu resisti, eu fiz tudo para resistir, para não ser tentado. Aí Jesus escreve lá, através de Paulo, em Hebreus 12:14, na luta contra o pecado, meu filho. Na luta contra o pecado, meu filho, você ainda não resistiu até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Veja só como é forte, irmão Edson. Isso aqui é muito forte, irmão Edson. Veja só, eu digo a Jesus, Jesus, eu tenho resistido, Jesus, ao pecado. Aí Jesus disse assim, mas eu vou escrever algo para tu, tá certo, eu recebo. Aí ele escreve em Hebreus 12:4, olha meu filho, na luta que você está tendo contra o pecado, você ainda não resistiu até o ponto de derramar o próprio sangue. Veja o máximo da resistência que Jesus quer que eu resista contra o pecado. Isso aí me chamou muita atenção e depois eu vou estudar mais profundo para trazer uma mensagem aqui para os irmãos sobre isso, que isso me tocou. Vocês se esqueceram, Hebreus 12:4, eu estou lendo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe dirigi como filho? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe, não fique magoado com a repreensão, pois o Senhor disciplina a quem Ele ama e castiga. Então Deus disciplina e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus o trata como filho, pois qual é o filho que não é disciplinado pelos seus pais? Se você não é disciplinado, e a disciplina é para todos os filhos, então você não são filho legítimo se você não é disciplinado. Mas sim filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos pais que nos disciplinavam
e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhe parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, o produto, fruto da justiça e paz para aqueles que ela foram exercitados, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. O que é que Paulo está escrevendo aqui? Lute contra o pecado, aceite a disciplina e aceite o castigo do Senhor, porque só quem é filho aceita a disciplina. Então é perceptível, é fácil descobrir quem é filho e quem não é. Quem não é filho não aceita ser disciplinado, corrigido, não aceita uma palavra dura. Quem é filho de Deus, quando o pastor, o pregador, os presbíteros estão corrigindo a igreja com a palavra, ele está, manda mais, Jesus. Já viu aqueles crentes? Eu recebo. Então esses crentes, ele tem a noção de que Deus está o repreendendo porque o ama, entendeu? Então tem pessoas que não gostam de ser disciplinadas. Se você é uma delas, se arrependa aí, em nome de Jesus. Então, o objetivo da carta era promover um verdadeiro arrependimento nos amados. Amém? O motivo da carta era um convite à comunhão com Cristo. Amém? Eu vou repetir. O objetivo da carta era um convite à comunhão com Cristo em Apocalipse 3:20. O que é que está escrito lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Jesus está falando com dois tipos de pessoas aqui. Você já percebeu? Jesus está falando com dois tipos de pessoas. Jesus está falando com aqueles que ele não conhece, que não conhece Jesus, e Jesus está falando com aqueles que conhecem Jesus. Jesus está falando de fora da casa, está de fora e bate. Eis que estou à porta e bato. Jesus está lá de fora batendo. Nesse texto, Jesus está falando com aqueles que não o conhecem, pois quando alguém bate na porta da casa de alguém, se eu chego na casa de alguém, eu não chamo uma pessoa, eu vou bater na porta. Né? Porque o que está na casa não vai conhecer minha voz se eu falar. Então, eis que estou à porta e bato. Então, Jesus está falando com pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então, para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, ele bate na porta. Quem está entendendo isso aí? Quem está entendendo? Eis que estou à porta e bato. Então, Jesus está batendo na porta. Para quem não conhece Jesus, ele bate na porta. Ele está batendo na porta da sua casa. Porque não conhece a voz dele. Então, ele bate na porta e não chama, só faz bater. Mas a segunda parte do versículo, você observe, gente, observe os mínimos detalhes. Veja que termina com o ponto final e está terminando a frase. Veja, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato, ponto. Encerrou aquela conversa. Aí inicia-se outra conversa. Quem está entendendo isso aí? Por isso que é bom observar na leitura do texto os pontos, as vírgulas, os dois pontos, exclamações, interrogações, para uma boa interpretação do texto. Veja, Jesus está falando com dois tipos de pessoa. Quando está falando com aquele que não conhece Jesus, e ele vai fazer o quê? Vai bater na porta. Eis que estou à porta e bato. Ponto final, aí já termina a conversa. Ele está falando com alguém aí que não conhece Jesus ainda. Ele está dizendo, eu estou batendo na porta, estou aqui de fora, gente. Aí ele, ponto final, e começa outra frase, entendeu, Lurdinha? Ele vai dizer assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha,
para quem Jesus conhece, ele fala. Porque as ovelhas conhecem a voz de Jesus. Mas mesmo assim, ele está lá de fora, ele vai gritar: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Nesse segundo ponto, nesse texto, Jesus está falando com aquele que não o conhece, mas também está falando com aquele que o conhece. Segundo o autor do livro A Parábola de Lucas, né? Existe um livro chamado, um livro muito bom, depois eu mostro ele aqui a vocês. Existe um livro muito bom, A Parábola de Lucas. Ele vai explicar todas as parábolas de Lucas. Segundo este livro, o costume judeu, quando alguém batia na porta, era porque os que estavam na casa não conhecia a voz dele. E então batia-se na porta. Segundo este livro, eu estou usando a citação desse livro, é bom dizer, a citação de um livro chamado As Parábolas de Lucas. É um livro que vai interpretar. Então, o costume dos judeus era quando chegar na casa de alguém, e esse alguém não conhecia você, então batia na porta, não chamava. E quando você conhecia a pessoa, ele chamava: Maria, João, Benedito, porque a pessoa conhece. Quando alguém chega na tua casa e você diz assim: irmão, isso é o pastor que está aí. Você conhece ou não conhece a minha voz? É a esposa do pastor que está aí. A gente conhece a voz. Então, Jesus está falando para dois tipos de pessoas aqui. Para quem conhece Jesus, ele fala. E para quem não conhece Jesus, ele bate na porta. Ficou bem entendido isso aí, né? Quinto ponto. Vamos agora para a proposta da carta. O que é que a carta em Apocalipse 3, 14 ao 20 está dizendo? Para quem está chegando agora, se orientar, a gente está estudando Apocalipse 3, 14 ao 20, carta ao arrependimento. Então, a quinta proposta, quinto ponto principal da carta é a proposta. A proposta da carta, que foi escrita à igreja de Laodiceia, é para que a igreja ela venha se arrepender, né? O arrependimento proposto por Jesus na carta à igreja de Laodiceia, esse arrependimento, quando a igreja se arrepender, vai abrir a porta para uma comunhão. Você vai observar que eles se arrependam-se, que eu estou na porta batendo. E esse arrependimento que causará em nós vai trazer a igreja para uma comunhão. Nunca, claramente, podemos assim dizer, sinceramente, um arrependimento sincero, ele nos abre as portas. Quando nós nos arrependemos sinceramente para o nosso Senhor, a porta se abre. A porta só tem ferrolho por dentro. A única pessoa que pode abrir a porta para Jesus é você mesmo. A única pessoa que pode se arrepender é você mesmo. Eu não posso fazer você se arrepender. Então é você que tem que abrir a porta para que Jesus entre. Nunca clamaremos por um sincero arrependimento, nunca haverá um sincero arrependimento em nós, se não sentarmos na mesa da intimidade com Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus está convidando uma comunhão. Jesus está convidando você a sentar na mesa com ele, a participar da ceia com ele. E para participar dessa comunhão com Cristo, é preciso este arrependimento, é preciso abrir a porta, é preciso dizer: eu me arrependo. Eu falei no início aqui que arrependimento não é remorso. Remorso é quando você se sente tristeza pelo que fez, realmente ficou triste, mas no outro dia está fazendo a mesma coisa. Isso é remorso. Arrependimento é mais profundo. Arrependimento é mudança de atitude e de caráter. Não nos assentaremos no trono de Deus com Cristo, se não sentarmos primeiro na mesa da comunhão. Amém? Tá bom, irmã? Já estou terminando, irmã Janinha.
O arrependimento proposto por Jesus na carta é para nos tornarmos vencedores, né? E assim nós concluímos a nosso estudo hoje, carta ao arrependimento. O arrependimento proposto por Cristo. Só essa aqui para a gente concluir. O arrependimento proposto por Cristo na carta de Laodiceia era para abrir nossos ouvidos à voz do Espírito. Ele vai dizer assim: ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 3:22 vai dizer assim: ó, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E eu concluo dizendo, sabe de uma coisa? Ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja não é apenas ouvir. Ouvir o que o Espírito Santo diz aí. Preste atenção nisso, por favor. Nunca se esqueça disso. Quando alguém disser assim, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Eu aprendi de Deus. Deus me ensinou. O que significa isso? Ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja significa entender o que o Espírito Santo está dizendo. Ouvir aqui é no sentido de entender o que o Espírito está dizendo. Ouvir não com ouvido, ouvir com entendimento. Então, toda vez em Apocalipse, quando você vier ouvir essa frase, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O Espírito Santo está falando, não é para a gente ouvir com os ouvidos, é para ouvir com o intelecto, com o pensamento, com a compreensão. Na verdade, traduzindo o texto, ficaria assim: compreenda o que o Espírito Santo diz à igreja. É isso que o apóstolo Paulo quis dizer. Entendeu? Sabe de uma coisa? Sabe por que muitos crentes estão mornos? Você sabe por que muitos crentes estão mornos? Porque não estão dando ouvido ao Espírito Santo. Você sabe por que muitos crentes estão caídos? Você sabe por que muitos crentes estão caídos? Porque não estão dando ouvido ao Espírito Santo. Você sabe por que muitas igrejas estão à semelhança de um vale de ossos seco, sequíssima? Oh, glória! Você sabe por que muitas igrejas estão à semelhança de um vale de ossos seco, porque não estão compreendendo o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Você sabe por quê? Porque muitas pessoas não se arrependem porque não estão compreendendo o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja e se arrependa. Compreenda o que o Espírito Santo diz à igreja. Ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja e sejam fervorosos. Amém? As 7 igrejas lá da Ásia Menor hoje não existe mais, porque não ouviram o que o Espírito Santo diz. Ouvir no sentido de compreender. E aqui eu concluo. A minha oração é para que possamos ser verdadeiros e as nossas lágrimas sejam de verdade, o nosso arrependimento sejam declarados. Eu me arrependo, eu me arrependo. Eu convido a você, cristão, a ouvir o Espírito Santo, para que ele promova no seu coração um verdadeiro arrependimento. Amém? Ouça esta carta e se arrependam. Que Deus abençoe. Amém? Concluo assim, muito bom esse estudo, né? Amanhã nós temos culto de doutrina, às 19 horas, às 18 horas. Portanto, amanhã não estou aqui com vocês, eu estarei na igreja, se Deus assim permitir, na igreja sede, com culto de instrução, com 10 pessoas na listagem para se inscrever. Você está arrependido? Amém? Se estiver arrependido, diga amém aí onde você está. Muito obrigado, a irmã Rosa Darley. Augusto deve estar dormindo. Muito obrigado, Marleide Gabriel. Deixa eu ver que estava mais aqui. Eu sei que Policarpo estava, irmã Geninha foi
embora que estava doente. Tem muita gente adoecendo, né? Deixa eu ver quem estava mais. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra, pelo estudo da Tua palavra. Nos ajuda nesta noite a nos arrependermos, porque arrependimento não é emoção e nem remorso. Arrependimento é mudança. Assim nos dá uma noite de paz, repreende o mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. E até mais. Deus abençoe vocês.